Olá, meus amigos, meus irmãos. Vamos aprender a palavra de Deus? Eu fiz um vídeo antes desse aqui, né, dizendo que as escrituras, as profecias, aquelas profecias maravilhosas de paraíso na terra, é verdade, é aqui na terra, né? E eu falei dizendo também que quando Deus fizer o novo céu e a nova terra, ele não falou como que vai ser o cotidiano lá. Ele não disse. Ele disse que nós, quando ele criar o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém, nós não vamos ter mais lembrança das coisas passadas. Mas antes de nós entrarmos propriamente na eternidade, né, as escrituras toda ela vai até o fim da era dessa terra. Aí depois ele fala da vida eterna, só que daí ele não dá detalhe como que vai ser a vida eterna, o novo céu, a nova terra, o próprio Deus morando conosco, né? E muitas pessoas às vezes não conseguem entender isso, ou então nunca aprenderam dentro da palavra de Deus, né? Então nós vamos aqui passear para alguns textos da palavra para você compreender esses mistérios de Deus. Eu tomo muito cuidado quando eu vou ensinar para não ensinar heresias. De forma alguma, eu morro de medo de ensinar heresias. E eu oro a Deus antes, para Deus me dar sabedoria, né? Certa vez eu falei que o tabernáculo de Deus ia ser com os homens, e nós iríamos reinar com Jesus, ou alguém disse assim, eu não quero não quero nessa terra não, se fosse Deus eu não quero, né? 2 pessoas falaram isso para mim. E pessoas, lideranças, pastores, pessoas que estavam na frente, então não quero. Olha, quem é você para dizer para Deus, quando ele diz, eu vou morar com você aí na terra. Não quero na terra não, quero é aí. Né? Então vamos para a palavra de Deus. No capítulo 9 de Mateus, nós tivemos um encontro, Jesus teve um encontro com um jovem, e esse jovem estava desejoso de ganhar a salvação. E aí Jesus está aqui no capítulo 9, e o versículo 16 você pode ler, né? E Jesus falou para ele assim, olha, vende tudo que tem, dá aos pobres, segue-me, né? E depois Jesus falou assim, e você terá um tesouro nos céus. Aí o jovem tinha muito dinheiro, muitas propriedades e não quis, né? E aí os discípulos de Jesus, no versículo 25, aliás, no versículo 27, que Jesus mandou o jovem se desfazer de tudo, né, para seguir ele. E o versículo 27, então Pedro lhe perguntou, nós deixamos tudo e te seguimos, o que então haverá para nós? E nós? O que nós vamos ter? O Senhor falou que ele ia ter um tesouro no céu, e nós, né? Aí Jesus respondeu no 28, em verdade vos digo vós que me seguistes né? Por ocasião da regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Nossa! Os pescadores, os homens humildes, receberam uma grande promessa de sentar sobre 12 tronos para julgar a nação de Israel. E no versículo 29, aí Jesus fala do modo geral. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terra, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Tem outro texto que diz assim, receberá nesta era, nesta vida, né? E depois a vida eterna. Foi o que eu falei. A vida eterna é quando vai começar propriamente a eternidade. Depois que se cumprir toda a palavra de Deus aqui para nós, as promessas de Deus maravilhosas, né? E Jesus falou aqui da regeneração. Regeneração do quê? Deste mundo vai ter uma regeneração. Que está aqui no livro de Romanos, capítulo 8, e o versículo 19, olha o que diz a palavra.
a ardente expectativa da criação, aguarda a revelação dos filhos de Deus. Está vendo? Então, a criação está aguardando. É esse mundo, né? E no versículo 21, na esperança que também a própria criação será liberta do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então nós vamos ter uma glória neste mundo. Essa criação que está no cativeiro ainda, vai, quando nós nos revelarmos neste mundo, preste atenção, quando nós formos transformados, corpo ressurreto, neste mundo nós vamos voltar, a criação vai ter também liberta, junto conosco, deste mundo, da criação. E aí no livro de Isaías dá a descrição como que vai ser a natureza, né? Está aqui no capítulo 11 do livro de Isaías, capítulo 11. Aí fala que o rebento de Jessé, que é Jesus Cristo, vai reinar neste mundo. E agora aqui começa, né, no capítulo 11, versículo 6. Morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará. O bezerro, o filho de leão e o animal cevado viverão juntos. E o menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntos. Seus filhos juntos, né, se deitarão, e o leão comerá palha como boi. Brincará a criança de peito sobre a toca da cobra, e o já desmamado meterá a mão na cova da víbora, e não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade. Pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia as nações perguntarão pela raiz de Jessé, né, posta por estandarte dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Está vendo, meus amigos, meus irmãos? É neste mundo, 1000 anos, a natureza vai experimentar. E é interessante que nesses 1000 anos vai ter pecadores. Mas os pecadores vai ser controlado com vara de ferro. A palavra de Deus fala isso. E depois a palavra de Deus fala, lá no livro de Pedro, né, depois dessa regeneração, vai ter uma destruição deste mundo. Aí que nós vamos entrar propriamente no novo céu e na nova terra. Está vendo? Olha o que diz aqui o livro de Pedro, né? Capítulo 3, e o versículo 10. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Está vendo? Então vai ter uma explosão, vai derreter tudo. Aí nós vamos entrar no novo céu e na nova terra. Por quê? Porque no livro de Apocalipse, nós devemos entender, estou fazendo um resumo geral aqui, meus amigos, meus irmãos. Porque no livro de Apocalipse, quando nós estiver no final dos milênios, olha o que vai acontecer, né? Capítulo 20, versículo 7. Quando se completar os 1000 anos, olha, a terra vai estar regenerada, a natureza, a criação vai estar tudo em harmonia, mas vai ter pecadores. Quando se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a batalha. Meus amigos, a natureza restaurada, o pecador vendo tudo isso aí, mas mesmo assim eles não vão se converter. Mas eles não vão poder fazer o que querem, igual fazer hoje. Não vão, porque Jesus vai estar reinando e nós vamos estar reinando com ele, com vara de ferro. E aí a palavra de Deus fala que vai vir fogo do céu e os consumiu. E o diabo foi lançado no lago de fogo. Aí a palavra de Deus fala que quando vier essa guerra, que o próprio Deus vai batalhar, aí é que vai vir o final de tudo, o juízo final. Depois do milênio, né? Aí fala que vai vir um trono branco, né? E fala que o inferno vai dar aos mortos, o mar, as nações, né, que estiver naquele tempo,
vai dar os mortos, aqui já fala, né, os mortos que não foram convertidos, os vivos mortos que nós dizemos, né? Porque aqui fala o mar. O mar não é o mar de água, não, é o mar de gentes. Devemos entender isso. Porque aqui fala que a morte, o inferno também vai dar quem está lá naquele lugar deles lá, né? Então é isso, meus amigos, meus irmãos. Eu dei uma geral bem, né? Não entrei em detalhes, em coisas, para o nosso vídeo não ficar muito grande, que muita gente não tem paciência de assistir, né? Não gosta de aprender as coisas. Que Deus possa nos iluminar em nome de Jesus. Amém.